meu nome é Nuno Cardoso, eu sou docente na universidade e também trabalho em empresa nos outros dias, basicamente. Estou um dia da semana na universidade e os outros 4 dias trabalho como freelancer e com um produto no mundo empresarial. Nesta sessão, eu não queria que fosse só uma sessão de este workshop, eu só a falar e as pessoas só a ouvir, porque o tema a determinada altura pode se tornar demasiado maçador e acho que na ótica de termos um diálogo e podemos fazer perguntas e eu também responder e dar a minha opinião, acho que seria mais vantajoso, ok? Porque eu também não sou nenhum expert em trabalho remoto, isto agora aparecem muitos aí, não é? Mas eu não sou consultor de trabalho remoto, eu tenho a minha experiência do que é o trabalho remoto, daquilo que eu acho que podemos melhorar, daquilo que acho que até já está bem, não é? Mas é a minha realidade, que pode ser completamente diferente da realidade de todos os outros. Por isso aquilo que eu pedia a todos era que ao longo do workshop, se tiverem uma pergunta, se quiserem fazer perguntas e quiserem participar, melhor, porque estamos num ambiente de diálogo e não um monólogo, porque acho que não faz sentido. Por isso, começando, o trabalho remoto apareceu-nos um pouco por obrigação, não é? Há quem diga que o homem tanto resiste, que até determinada altura já não há volta a dar. O caso do Covid foi um dos fatores que o Covid trouxe de positivo foi o homem deixar um bocadinho estas amarras de que o trabalho remoto não é possível. Já haviam empresas a nível mundial que potenciavam o trabalho remoto, não a 100%, mas que o potenciavam. O ensino nunca se tornou, nunca foi uma atividade em que efetivamente o trabalho remoto fosse tomado em consideração, porque muitas vezes não há condições, as pessoas não têm confiança, tudo isso, não é? Por isso, um dos pontos positivos do Covid foi que obrigou o homem a ter que criar mecanismos para que ele pudesse, de uma forma muito simples, trabalhar em conjunto, não estando presencialmente. Não é? Logicamente que isso também traz outros pontos que também não são muito vantajosos e eu sou um pouco vítima desses pontos, às vezes porque o trabalho remoto exige muitas vezes a que a gente esteja só e a determinada altura o cansaço já não é só o cansaço mental, mas também o cansaço de estarmos sós e não temos com quem falar e tudo isso. Por isso, neste momento, dou aulas presenciais, tive a experiência de dar aulas remotas com muita gente na altura do confinamento, e o meu trabalho dos outros 4 dias da semana são remotamente, 100% remoto. Aliás, para dar uma ideia, as pessoas que trabalham comigo estão espalhadas pelo mundo. Alguns nesta hora estão a dormir, outros estão a acordar, nós estamos no meio do dia, outros estão quase a deitar, não é? A ir na hora de dormir. Como é que tudo isto funciona? Muito bem, porque são organizações que ao longo do tempo foram criando mecanismos para que tudo isso fosse possível, não estando a pensar no Covid, mas a nível da gestão de talento, de terem várias pessoas com várias experiências, com várias culturas, numa determinada empresa, que ajudam a desenvolver algo que traz as diferentes culturas, diferentes experiências, conhecimento, tudo isso traz mais valias para a empresa e não meramente aquelas pessoas que estão habituadas a viver naquela zona e que têm sempre a mesma maneira de pensar. Por isso, a realidade neste momento é esta. Sou docente aulas presenciais, embora tenha uma ideia que daqui a algum tempo será algo misto, e a nível profissional, mais a nível empresarial, se trabalha 100% remotamente. Não sei se tem alguma pergunta a fazer. Essa empresa, esses 4 dias que trabalha remotamente, a empresa faz o que exatamente? A empresa desenvolve o melhor software de engenharia inversa do mundo. Ok. É o software que está bem classificado como um software que ajuda outras empresas, tais como as empresas que desenvolvem antivírus, que
fazem estudo de malware, que fazem análise de risco de softwares em PCs, fazem criam um conjunto de ferramentas que ajuda a fazer a análise de tudo isso para ver como é que, aliás, se pensarmos no Covid, basicamente este software é como se fossem os cientistas que estão a tentar perceber como é que o Covid, como é que nós nos infectamos com o Covid, como é que isto tudo se apega, quais é que são as implicações que cria no nosso corpo. Esse software ajuda a perceber como é que um determinado executável, um determinado ficheiro, a partir do momento em que ele entra no nosso computador, o que é que ele faz e como é que ele se propaga por toda a rede. Okay. Sim. Sendo essa uma empresa de software, neste caso acaba por ser uma grande empresa, pelo que eu percebi, estaria ou está com umas bases melhores assentes para albergar o trabalho remoto. Sim. Como é que uma empresa pequena, por exemplo, uma empresa que faça a gestão de tecidos, que é um forte ativo cá em Portugal, as empresas de têxtil, e temos as empresas que fazem a distribuição da mercadoria pelas empresas de têxtil. Como é que essa empresa de distribuição, que está habituada a ir todos os dias com os seus funcionários para dentro de uma empresa, poderia fazer uma boa transição? Não a transição que foram obrigados a fazer, que se calhar não foi a melhor, mas uma boa transição para poder ter os seus funcionários a trabalhar remotamente. Que condições precisaria, que material precisaria para? Nós aqui nesta fase, as empresas de software são aquelas empresas que podem dar o primeiro já há algum tempo de maturidade às empresas que não o têm. Porquê? Porque as empresas de software já há muito tempo vão fazendo trabalho remoto. Antes do Covid, muitas empresas já o faziam. Por isso, essa experiência já existe. Okay? Depois, o primeiro ponto a ter em consideração é perceber dentro da empresa quais são as funções que é possível fazer o trabalho remoto e outros em que não é possível. Nós temos funções em empresas que não é possível fazer trabalho remoto. Ele tem que ser presencial e tem que acontecer. Muitas vezes o que é que acontece? As empresas criam estilo uma inércia, porquê? Porque ao dar a possibilidade de alguém estar a trabalhar remotamente, pensam que quem está a trabalhar presencialmente que está a ser desprotegido, porque as condições não são iguais para todas. Mas isso é algo que nós temos que nos habituar a saber lidar, porquê? Porque certamente que alguém que esteja mais no departamento de marketing, no departamento de gestão, pode o fazer de uma forma mais remota do que alguém que está no armazém, porque no armazém não é automatizado, não é nada, por isso alguém vai ter que estar no armazém, alguém vai ter que ajudar a fazer, vai ter que receber os clientes para fazer a entrega da encomenda de tudo isto. Isto é, e se formos para a realidade do mundo têxtil, que é aquilo que nós temos aqui, não é? Aqui na Zona Norte temos muito têxtil, temos muito calçado. O trabalho remoto em si, muitos dos funcionários não vão ter a possibilidade de fazer. Temos é que criar condições para que eles estejam em segurança. Agora, assistiu-se a um pânico geral de que as empresas não estavam preparadas para este mundo. Não é? A maior parte das empresas tinham redes internas que não estavam devidamente protegidas e a partir do momento que tiveram que abrir as portas para que os funcionários pudessem aceder à informação de fora que está dentro da empresa, foi tudo muito complicado, porque a primeira questão a ter em consideração é a segurança, que a maior parte das empresas não tinha assente isso. Não é? Por isso, eu diria que há que analisar numa primeira fase o que é possível fazer, quais são as funções que podemos fazer remotamente e as que não podemos fazer. Cada um dos colaboradores entender porque é que uns estão a fazer trabalho remoto e porque é que outros não estão a fazer. Porque depois há pessoas que podem pensar que uns estão a ser mais beneficiados porque estão em casa, eu estou aqui, eu estou mais exposto ao vírus. Certo, mas a função de cada um é a função que tem, não é? Nós não podemos dizer que uma pessoa A que está num atendimento que pode ter as mesmas condições ao nível de trabalho remoto que uma pessoa B que está a fazer a gestão de contas e gestão de orçamentos e o que é que seja, porque aí já é possível estarmos em casa a fazer todo esse tipo de trabalho. Eu acho que este é um dos pontos principais, um dos primeiros pontos que pode criar aqui um bocado de conflito. Porquê? Porque nós vivemos ainda muito numa sociedade, principalmente em Portugal, em que nós nos comparamos uns aos outros
no sentido de se eu tenho este direito dentro da empresa, o outro também tem que ter esse direito. Por isso, eu aconselharia às empresas que estão a fazer a migração para o trabalho remoto, que são obrigadas a fazê-lo neste momento e já deviam estar preparadas, porque provavelmente poderemos necessitar dele e vamos precisar dele a curto prazo, tentar absorver muito, não da experiência deles, do que é que deveria ser o trabalho remoto, mas daquelas empresas que já têm algum conhecimento ao longo dos anos do que é possível ser um trabalho remoto e o que é possível ser uma posição de trabalho remoto dentro de uma empresa. Não sei se... Sim. Não, eu consegui perceber. O professor falou em determinado ponto que as empresas que foram obrigadas a migrar repentinamente tinham que fazer uma gestão de rede, uma transição de rede interna para externa e que isso implicaria graves questões de segurança. Até que ponto, quão grave pode ser, até que ponto uma má transição da empresa para trabalho remoto possa levar a danos financeiros, a danos humanos? O que é que pode acontecer com uma má transição? Eu vou dar só um exemplo. O primeiro exemplo que eu vou dar é muito notório, porque é de uma área que não estava preparada para isto. Reparem, a partir do momento em que houve o Covid, os bancos, quem trabalhava num banco sentiu a necessidade, muitos tiveram que trabalhar remotamente. Mas o primeiro princípio de um banco é que assim, a informação de um banco está dentro do banco, não está fora. Isto é, nós podemos aceder à nossa conta online, tudo bem, mas o colaborador do banco estar a trabalhar remotamente não estava planeado, não havia planeamento para isso, nem se fazia a ideia que um dia isso seria possível, porque o gestor de um banco estaria dentro do banco e porque o banco, a segurança de um banco foi planeada para estar restrita àquele espaço. Por isso, um conjunto de operações que são necessárias realizar estão ligadas entre as várias agências do banco através de redes de VPNs que estão ultra protegidas, dentro do possível, não é? Mas estão ultra protegidas para que as comunicações sejam fiáveis. A partir do momento em que alguém vai para casa e trabalha num banco e necessita de se ligar ao banco, a um conjunto de serviços que não estavam preparados para estar expostos, temos aqui um problema enorme. Porquê? Porque se pode ser feito um ataque através do computador desse colaborador, e temos que pensar aqui que há empresas que forneceram equipamento, PCs, para que as pessoas pudessem trabalhar remotamente, e outras disseram aos colaboradores para usarem os deles. A partir do momento em que eu não acredito que um banco também tenha colocado a segurança do banco nas mãos de um colaborador usando o seu PC. Não acredito nisso. Mas não sei, pode ser possível. Mas a partir do momento em que nós usamos os nossos PCs para aceder a algo que é muito importante e que tem que ter muita segurança, temos de ter cuidado. O primeiro princípio começa logo aqui. Podemos ter softwares na nossa máquina que facilmente seja feito um ataque e através desse software é possível entrarmos na rede e mexer o dinheiro dos outros, não é? Isto é um dos exemplos, mas temos muitos mais, não é? E os bancos são um dos casos, mas há muitos mais. Podemos também falar na maior parte das empresas que tinham um departamento financeiro que trabalhava única e exclusivamente dentro da empresa e a partir do momento sentiram a necessidade de fazer o trabalho remoto. E a primeira pergunta que nos surge é, será que essas empresas tinham VPNs seguras para poderem trabalhar remotamente? Esse é o primeiro ponto. As empresas, para trabalharem remotamente, para trabalharem com documentos que estão, com aplicações, com serviços que estão dentro da própria empresa, têm que ter uma VPN devidamente montada para que a segurança seja uma realidade, não é? O que não aconteceu. E temos muitos casos de empresas que à última da hora tentaram procurar assessoria e foram assessoriados por empresas que dizem que têm muita experiência na área e não tiveram experiência nenhuma, por isso ainda saiu pior do que aquilo que era o expectável. Porque quando a gente confia que algo já é seguro, estamos mais confortáveis e, afinal de contas, até aquele canal não era devidamente seguro e serviu para ataque. Por isso, Francisco, tudo que depende do
financeiro, tudo que depende de documentos confidenciais, de faturação, eu posso criar uma fatura remotamente para um determinado cliente, essa fatura é falsa, não é? Tudo o que envolve isto, aliás, a própria universidade pode ser suscetível de um ataque e um conjunto de informação que está dentro da própria universidade pode ser alterado. Isto é, se a universidade não estiver devidamente preparada. Por isso, a maior parte das empresas e dos serviços não estavam preparados para esta realidade. E ainda não estão. Ainda não estão. O professor acha, portanto, que houve e talvez já ainda, por parte das empresas e das pessoas normais que vão usando estas ferramentas como nós, uma desvalorização de uma segurança na internet, Sim, uma porque segurança informática. nós temos um problema aqui também, Francisco, que é assim, nós temos poucas empresas de segurança em Portugal. Se vocês tentarem perceber quantos cursos têm de segurança em Portugal a nível superior, vocês vão reparar que não existem tantos quanto isso. Quer dizer que a filosofia da segurança, a nível de formação, não existe. Ou existe pouco para aquilo que é necessidade. Hoje em dia as pessoas tornaram a tecnologia algo que nos vem ajudar imenso. Mas se não estiver devidamente protegida, acaba por cair tudo por terra, não é? A partir do momento que vocês sabem que a conta bancária que vocês estão a gerir de vossa casa, que está em causa o serviço e que é suscetível de ataque, vocês já não querem o serviço, não é? Começam a duvidar. E basta uma vez, basta haver um ataque para que a gente tenha sempre na cabeça que será que é possível haver outro? Por isso, as nossas universidades, nós não temos uma filosofia de ensino da segurança. Vocês no vosso curso, que deveriam ter uma disciplina sobre segurança, porque estamos a falar, por exemplo, nomeadamente, alguns estão aqui, são de curso de eletrónica, outros de informática, mas sejam outros cursos. A segurança hoje em dia é um tema que todos nós temos que entender, pelo menos aquilo que é o básico. Porquê? Porque estamos assentes numa sociedade que é tecnológica. É uma sociedade tecnológica que não entende do que é segurança. A partir de determinada altura, nós estamos a usar um conjunto de ferramentas e materiais que põem em causa toda a segurança que possa existir à nossa volta. Não é? Por isso, começa logo essa realidade. A formação dentro daquilo que são o nosso ensino, não é? As nossas universidades, eu desafiava-vos a tentarem perceber quantos cursos existem em Portugal em que disciplinas de segurança ou se baseiam-se muito na segurança. Nós baseámos-nos muito naquilo que é o publicar primeiro e depois logo se vê. Ao passo que há muitas empresas, a nível internacional, que já começam a fazer o contrário. Primeiro proteger e depois publicamos. Nós publicámos tudo primeiro. E agora estamos todos a andar atrás de prejuízo, a tentar ver como é que vamos tapar as portas. Não é? Mas isso é como no Facebook. Se a gente publicar algo com toda a comunidade do Facebook a nível público, não é? Por mais que a gente depois queira tirar o post, se calhar alguém já ouviu, não é? Por isso é muito esta realidade. É um desafio que faço mesmo até às próprias universidades e até ao próprio curso, que assim, não temos disciplinas de segurança. É fundamental nos tempos que estamos a viver. Não é? Portanto, fazendo um alinhamento de ideias, os pontos que o professor sugere é, primeiro, tentar perceber quais as funções que podem ou não ser remotas. Numa segunda etapa seria fazer entender os funcionários de que as funções de cada um podem ou não implicar uma presença na empresa ou não, ou poder trabalhar a partir de casa. E 3, antes sequer de pensar em tudo isto, assegurar a segurança da empresa e dos próprios funcionários. Claro que sim, não é possível estarmos a fazer uma exposição de alguma coisa sem primeiro pensarmos em proteger devidamente o que estamos a publicar ou a tornar público. Não é? Muito bem. Assim sendo, e continuando ainda no tópico das empresas, como é que, assumindo que todas estas etapas são cumpridas e com sucesso, como é que os horários de trabalho, funcionam a partir do momento que eu trabalho em casa? Eu tenho que cumprir um horário regular das 9 às 5h30, como fazia com uma hora de almoço, ou eu posso definir o meu próprio horário, trabalhar menos horas, mas chegar a uma meta? Existem metas de trabalho a alcançar diariamente, semanalmente?
de que forma é que, por exemplo, a empresa para a qual o professor trabalha de software gere este ativo dos seus funcionários? Assim, mais uma vez aqui temos que ver a função de cada um. Mesmo no trabalho remoto há diferenciação. Por exemplo, uma empresa de software, no que me diz respeito a mim, hum, nós não somos uma empresa das 9 às 5. Não, nunca foi essa a filosofia. A empresa é uma empresa em que cada um tem uma tarefa, tem algo a desenvolver, sabe o que tem que fazer, e quando não sabe, tem todos os meios para perguntar e se tentar perceber como é que pode lá chegar, mas não é uma empresa das 9 às 5. Porque, primeiro, engenharia de software não é uma arte criativa e muito cansativa. Nós podemos estar horas e horas a trabalhar e não ser nada produtivos. Aqui o importante é, a partir do momento em que a gente sabe que o horário não é das 9 às 5, nós próprios temos que nos saber autodisciplinar. Isto é, eu posso cair muito na onda de, se não é das 9 às 5 é quando eu quero, certo? Mas depois, se eu não tiver muita disciplina naquilo que é o meu trabalho e ser muito objetivo, o que é que vai acontecer? Ao longo do tempo eu vou começar a desfasar-me daquilo que são os objetivos que foram planeados. Não é? Depois, temos Mas pessoas... acha que, peço desculpa interromper, mas acha que devem ser as empresas a passar também esse feedback e talvez a dar aos seus funcionários um workshop ou Sim, falar sobre isso, de como é que eles devem gerir o seu tempo em casa? certamente que sim. Porque a maior parte de nós não está habituado a isto mesmo, mas nas empresas de software existem muitos déficits relativamente e dúvidas relativamente ao que é um trabalho remoto. Como é que eu vou gerir a equipa? Como é que eu vou gerir a equipa se ela não está aqui? É a primeira pergunta que fazem. A primeira pergunta que se faz, a maior parte das pessoas que estão muitas vezes a gerir projetos é: como é que eu vou gerir uma equipa se ela não está aqui perto de mim? Temos empresas que têm esse feedback, que podem dar um contributo positivo, usam ferramentas colaborativas, usam um conjunto de mecanismos que permitem fazer toda uma gestão não intrusiva, mas que uma gestão que potencie cada um de nós que está em sua casa a trabalhar e que está a ter o mesmo rendimento como se estivesse no local de trabalho. Isto exige que seja dada, primeiro, formação a quem manda. Porque a primeira pergunta aqui que se faz é: será que as FIAs estão preparadas para isto? Será que quem me paga o vencimento está preparado para entender que eu estou em casa e se calhar neste momento não estou a trabalhar e estou a ver o Netflix, vamos supor. Será que as empresas, quem faz a chefia está preparado para isto? Estes são os primeiros a ter que ter formação, a perceber que se confiarem no colaborador e se ele tiver a dar sinais de que efetivamente está tudo a correr bem, não tem que estar em pânico, porque criou-se muito a ilusão de que só se eu estiver a ver é que eu confio. Há empresas que ainda continuam na filosofia de que se o funcionário não estiver lá, entram em pânico, não está a trabalhar. Por isso, a formação tem que começar na empresa, tem que existir na empresa, tem que começar pela chefia, para ele entender como é que funciona o fluxo de trabalho, não é? Cada área específica tem que se adaptar àquilo que é, não é? Por exemplo, uma empresa de software tem um fluxo de trabalho completamente diferente de uma empresa de outra área qualquer. Por isso, quem neste momento está a chefiar uma empresa de software e é o dono de uma empresa de software tem que entender como é que é o fluxo de desenvolvimento de software dentro da própria empresa e nas empresas que possam ser referências para essa empresa, ok? E depois, todos nós também temos de ter essa formação. Saber fazer a gestão do nosso tempo, saber até que ponto, reparem, eu muitas vezes estou aqui em casa e reparo que eu não tenho horário de paragem. Eu estou a trabalhar, entretanto a minha filha pede-me alguma coisa, eu vou ajudar, depois entretanto volto ao trabalho e a determinada altura, quando eu estava no trabalho, eram 6 horas, 7, já estava em casa, a esta altura se calhar são 9 horas e ainda estou a trabalhar.
Estão a perceber? Há todo aqui um conjunto precisamos de otimizar todo aqui um processo para que cada um saiba entender qual é a sua função, que devemos confiar no trabalho dos outros, até que não é desconfiar à primeira, a gente tem que confiar. Se nos derem argumentos para não confiar, aí é que a gente vai intervir. Mas eu acho que a nossa mentalidade latina é muito do sentido de eu primeiro desconfio e só depois é que vou confiar à frente, se ele seguir aquilo que eu quero. Não é? Temos logo aqui um grande desafio pela frente. Por isso, temos aqui vários pontos onde exige necessariamente formação. Formação a nível pessoal, ok? A nível do que é que são as minhas valências, como é que eu faço a gestão do meu tempo, como é que eu psicologicamente faço a gestão dos meus... como é que eu estou psicologicamente neste momento, porque se estou sozinho a trabalhar em casa e sou uma pessoa comunicativa, posso sentir uma certa... um certo negativismo de estar em casa sozinho e partilhar energias com outras pessoas e estou em casa só. E também tem que saber lidar com um conjunto de ferramentas que muitas vezes nós nem usamos. Não é? Nós ainda pensamos que uma folha de Excel resolve muito daquilo que são os problemas de gestão de uma empresa. Não. Nós temos ferramentas colaborativas em que muitas empresas nem têm a noção que elas existem. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: eu às vezes trabalho e sou mais produtivo quando eu sei que ao final de 3 horas aquela aula vai terminar. E, portanto, eu sei que em 3 horas eu tenho que cumprir X objetivos. Quando eu fui para casa, a sensação que eu tive de não ter um limite de tempo foi de um tempo ilimitado para fazer as coisas. Eu comecei inicialmente a ser menos produtivo. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, sim. Até que ponto, como é que as empresas neste aspecto procedem? Elas marcam na mesma deadlines a serem cumpridas? Eu acho que sim. Nós aqui depois temos que ver aqui uma questão que é assim, tornou-se importantíssimo dentro de uma empresa haver um departamento de gestão de recursos humanos. É importantíssimo. Porquê? Porque esse departamento vai trabalhar todo um conjunto de questões que muitas vezes passam ao lado. Não é? O bem-estar das pessoas, o saber efetivamente para onde é que a gente quer ir, qual é o tipo de comportamento que eu tenho. Por exemplo, Francisco, tu podes sentir a necessidade de ter um conjunto de metas e ser mais acompanhado no sentido de veres que estás a conseguir atingir os objetivos, mas há pessoas que trabalham de uma forma diferente. Nem todos dentro de uma empresa temos de trabalhar da mesma forma. Porque numa equipa de futebol, a primeira pergunta que se faz é assim, o guarda-redes tem que jogar como joga o ponta de lança? Pegando no rugby, todos os jogadores no rugby desempenham a mesma função? Não. Nós temos que aproveitar, perceber como é que é o todo, a equipa é constituída por quem? Qual é o perfil que a pessoa tem? E depois adaptar muitos processos para que as funções que vão ser desempenhadas sejam adequadas ao perfil daquela pessoa. Nós temos pessoas que rendem mais tarde, porque têm um acordar mais lento, a parte da manhã não rende tanto, ainda estão a recuperar a energia do dia e começam a traduzir o desempenho começa a aparecer mais a partir da hora do almoço e chegam às 6, 7 horas da tarde e atingem picos de desempenho enormes e até têm dificuldade em parar. Podem ir pela noite. Por isso, ele não é obrigado a começar às 9. Temos que aproveitar o bom que ele tem, que é, a partir do meio-dia, nós sabemos que aquele colaborador vai começar a atingir o pico. E temos outras pessoas, como por exemplo eu gosto de começar a trabalhar cedo, mas depois à tarde já não gosto de ter muitas coisas de responsabilidade em cima de mim. Porquê? Porque de manhã é quando eu estou fresco e consigo ter energia para fazer, mas depois do almoço ainda tenho alguma, mas 5, 6 horas da tarde já estou cansado. Eu necessito de ter o meu tempo e de começar a preparar o trabalho para amanhã, mas não num sentido de pegar em coisas que sejam de muita responsabilidade. Prefiro pegar de manhã e vou descendo a minha bateria ao longo do dia. Ao passo que temos outros que
começam de manhã com energia mais baixa e vão ganhando durante o dia e à tarde têm um pico e mesmo até à própria noite. E temos outro tipo de pessoas com outros comportamentos. Por isso, não podemos chegar a uma empresa e dizer assim, vai ser assim para todos. Porque se fizermos isso, é como dizer a todos os jogadores que vão ser todos guarda-redes. E isto é o que a sociedade tem feito ao longo deste tempo todo. A sociedade quer nos tornar todos iguais. Nós temos de ser todos iguais. Nós temos de ser todos igual a determinada pessoa. Se não formos igual a determinada pessoa, não estamos dentro dos padrões de sucesso que deveríamos ter. Mas não é assim, nós somos todos diferentes. Temos que perceber muito bem qual é a dinâmica de cada um dos colaboradores para tentar tirar o máximo proveito das potencialidades desse colaborador. E começa logo aqui essa questão que é até que ponto as empresas têm profissionais dentro dos seus quadros ou empresas que façam assessoria para elas para estudar o comportamento de cada um de nós. E eu se calhar, o Francisco, tens uma forma de trabalhar que eu se calhar não imprimia essa forma de trabalhar num colega teu, dentro da sala de aulas. Isso é uma das coisas que nós muitas vezes no ensino reparamos. Tratamos todos da mesma forma, mas não é. Nós temos que perceber dentro de uma sala de aulas que há alunos que rendem mais deixando-os trabalhar, há alunos que rendem mais, a gente dando um conjunto de tarefas para eles fazendo, eles à medida que vão fazendo vão ganhando motivação. Tudo isto, e isto é preciso perceber para tentarmos tirar o máximo proveito de cada um de nós. Ninguém veio aqui ao mundo para ser igual a ninguém. Nós viemos ao mundo para sermos nós próprios, ponto. E este é o primeiro princípio que nós temos que respeitar. Cada um é como é. E eu não vou... A única pessoa que eu posso mudar neste mundo sou eu. Eu não posso mudar mais ninguém. A outra pessoa só pode mudar se ela quiser mudar. E quando nós tomamos aqui atitudes de tu tens que ser como eu, tu tens que trabalhar às 9, tu tens que picar o ponto, tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tu tens que estar a programar às 9 da manhã porque ao meio-dia tem que estar resolvido um conjunto de bugs ou não sei o quê. Ou noutra área qualquer. Não funciona. E esse é que é o grave problema da nossa sociedade. É as pessoas tentarem colocar nos outros a mesma metodologia de trabalho. Uma pergunta que eu faço é, reparem, a partir do momento em que nós vimos para casa e temos filhos pequenos, não é, que estão a frequentar a aula e que necessitam de apoio dos pais para fazer um conjunto de tarefas em casa, não é? A partir desse momento em que nós vimos para o teletrabalho, será que nós vamos ter o tempo necessário e para podermos trabalhar da mesma forma como se estivéssemos no trabalho enquanto o filho estava na escola? Não, já sabemos que não. E o que é que vai acontecer? Aquela família está sobre um stress total e um pico de trabalho enormíssimo, porque tem que fazer uma gestão mista daquilo que é o processo de trabalho, em que tem que render e tem que trabalhar na mesma como se estivesse no trabalho, e tem que estar com o filho que estaria a estudar, mas neste momento está em casa, e os pais é que estão a ajudar a ele perceber a aula, ou ele a perceber um conjunto de tarefas. Isto não é fácil. Não é nada fácil. Não é? Eu não sei se estou a ser demasiado confuso naquilo que eu estou a dizer, ok? Não, pelo aquilo que eu percebi, a síntese deste último parágrafo é mais ou menos, o professor acha que há uma necessidade, mesmo que não seja em teletrabalho, de haver um reforço e inovação na equipa de gestão de pessoal. É isso? Sim, nós somos pessoas, não é? A partir do momento em que somos pessoas, temos que entender o que é que o outro pode ser, como é que ele rende mais, como é que ele nos pode ajudar mais. E não ver só o meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista é o meu, não é o teu. Não é? E acho que é preciso isto dentro das empresas, que muitas vezes ainda há aquela cultura de eu quero, posso e mando, e é assim e ponto. Pronto, então foi mais ou menos isso que deu a entender. Sim. Ainda continuando no tópico das empresas, eu estou nesta primeira fase a falar muito em empresas porque é pelo menos aquilo que nós não conhecemos tão bem e acho que é interessante expor. Portanto, assim sendo, numa empresa, quando eu digo mas generalizando, claro, estamos a trabalhar num determinado produto, na determinado objetivo e temos um problema. O professor falava que é uma pessoa mais sociável, não gosta muito de estar sozinho e quando se sente sozinho, sente-se um pouco mais em baixo. E isto faz uma ligação para quando o professor tem um problema enquanto está a resolver o seu objetivo,
numa empresa possivelmente iria falar com um colega, chega cá, ajuda-me aqui, e criava-se ali um convívio, uma energia entre os dois que hoje em dia, né, em trabalho remoto, como é que é possível essa mesma energia se criar, se fazer, sentirmos-nos bem em estarmos a trabalhar em grupo e não só individualmente? Como é que é possível que isso aconteça? É muito difícil. Esse é um grande desafio do trabalho remoto, que é o estarmos sós, não é? A necessidade de descarregarmos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que quando estou a trabalhar e quando estou num pico já de stress, faz-me bem pôr a pé e dar uma volta e falar, e nem que seja dizer a alguém, então, está tudo bem? Ou tocar nas costas de alguém, bater nas costas, ou o que é que seja. Quer dizer, isso faz de mim com que eu saia daquele mundo onde eu estou preso, ponho-me a pé, vou dar uma volta e quando regresso sento-me e estou mais aliviado e consigo até encontrar logo a solução para o problema. Hoje em dia, quando estou remotamente a trabalhar, eu tenho que criar alguma disciplina ou pôr alguns gadgets aqui no portátil que me obriguem a pôr a pé e eu vá dar uma volta, nem que seja à janela ou lá fora, dar uma volta no passeio e tentar descomprimir um bocadinho para voltar outra vez. Eu funciono muito disto, mas temos o contrário. Temos pessoas que gostam muito de trabalhar sozinhas e, aliás, até conseguem ter um nível de desempenho muito maior se estiverem a trabalhar sós que se estiverem a trabalhar acompanhados. Não é? O trabalho remoto pode ter um impacto muito grande em pessoas como eu, não é? Em que me tenho que autodisciplinar no contexto daquilo que é sociabilização que eu estou habituado a estar com os alunos, a falar com as pessoas na empresa, estou habituado a esse mundo. Quando estou aqui em casa estou mais fechado, por isso estou num ambiente onde provavelmente não me sinta tão bem no sentido do trabalho, não é? E tenho que criar todo um conjunto de mecanismos que me obriga a sair. Não é? Por isso, esse é um dos pontos, e os especialistas têm falado, é um dos pontos fundamentais, que é até que ponto muitas vezes uma pessoa, quando está a trabalhar remotamente, não entra em histeria e stress. Acha, portanto, que mesmo que uma empresa tenha condições e infraestrutura para trabalhar os 5 dias por semana com os seus funcionários todos em casa, acha saudável que assim seja? Ou mesmo havendo essas condições, que deveria pelo menos haver 2 dias durante a semana em que os funcionários tinham que ir à empresa e conviver, ou deixarem aberto e decidir quem quer vir vem, quem não quer vir fica em casa? Não sei se este último ponto seria um pouco viável do ponto de vista da empresa. Certo. E eu não sou, eu não gosto de colocar nos extremos, nem 8 nem 80, ok? Para mim é assim, o trabalho presencial faz sentido, o trabalho remoto também faz sentido. Isto é, se eu estou em casa e hoje não me sinto tão bem, ou apetece-me estar mais numa ótica de estar comigo mesmo, e estar a trabalhar naquilo que é o meu trabalho e não quero ser interrompido por ninguém, e até me apetecer estar em casa, ter essa possibilidade de eu dizer hoje fico em casa. Pronto. E só tenho que notificar a chefia de que hoje fico em casa e pronto, trabalho em casa. E há dias em que me apetece sair e apetece-me ir para o trabalho. Eu acho que não é vantajoso para ninguém, nem um ponto nem outro. Nem ser obrigado a estar lá todos os dias, depende também da função, ok? Se for possível fazer trabalho remoto, depende da função. Mas não é vantajoso para ninguém, eu acho que não é, estar ou 5 dias em casa, metidos 5 dias em casa e não fala com ninguém e só liga, só fala por chat. Acho que isso não contribui para que nós possamos nos desenvolver pessoalmente. Nós é de contacto que nós evoluímos, é falar com os outros que nós evoluímos, não é? E o contrário também não, que é estar sempre na empresa e só estás a trabalhar quando estás aqui. Não, porque muitas vezes nós até estamos em casa, até necessitamos de ir a algum sítio, vamos e depois vimos, recuperamos o trabalho, trabalhamos mais um bocadinho à noite e tudo, e temos esta possibilidade. Isto é, se conseguíssemos arranjar aqui um misto de 3 dias por semana a trabalhar presencialmente e 1 ou 2 dias remotamente, seria o ideal, naquilo que eu vejo que é o contexto, principalmente das empresas de software. E já quem faça isso. Há muitas empresas do Porto que contratam pessoal em Braga e eles não necessitam de trabalhar todos os dias para o Porto, porque é um stress, eles têm que sair quase de madrugada para chegar ao trabalho, não é? Apanham o trânsito, tudo isso.
Isto é, eles necessitam só de estar lá determinados dias e outros dias têm essa facilidade de estarem em casa, a trabalhar. Eles já sabem que naquele dia o que é que têm que fazer e estão a trabalhar. Entretanto, quando voltam ao outro dia ao trabalho, se é preciso haver uma reunião para tentar focar mais um ponto ou outro, presencialmente resolvem a situação. Por isso, eu nem sou defensor do 8 nem do 80. Eu acho que aqui devia haver aqui uma possibilidade de, em caso de, tens essa possibilidade. O professor, além de ser professor e exercer a docência em algumas universidades, trabalha também remotamente para empresas internacionais, mas tem também a sua empresa. Como é que trabalhava no pré-Covid? Trabalhava também já remotamente, tinha a infraestrutura necessária para isso, tinha uma sede e os seus funcionários iam lá ter. E no pós-Covid, como é que fez a transição? Se fez, não sei se quer falar um pouco sobre o assunto. Sim, posso falar um pouco sobre o assunto. É assim, primeiro, a empresa não estava preparada para o Covid, ponto. Não estaria preparada. No sentido de todos os possíveis departamentos que pudessem ter, que se pudesse existir, estarem todos sincronizados de forma a trabalhar, não. Aliás, muito daquilo que nos protegia é que o software que era desenvolvido estava assente na Amazon, por isso toda a nossa segurança estava assente na Amazon, por isso estávamos protegidos por eles. Não é? Porque se tivéssemos que usar uma rede interna para trabalharmos, essa rede nós não a temos. Nós fazemos a ligação com um servidor que está na Amazon, um conjunto de ferramentas colaborativas que nos dão uma certa segurança e através disso é possível nós fazemos um trabalho remoto, mas ao nível de determinadas funções não é fácil fazer. Okay? Depois, o Covid, para mim também existe o Covid também é um marco, porque existe o Covid também dá aqui uma oportunidade de, durante muito tempo, eu trabalhei em empresas como colaborador, depois trabalhei como docente e aluno de doutoramento, depois decidi em 2015 criar uma empresa e com um conjunto de amigos e tentar ver, pelo menos perceber, isto é, não é de morrer sem ter uma, e tentar perceber se efetivamente se é isto que eu gosto ou não. E o Covid acaba por ser um marco também no fecho, não é? Já antes do Covid, mas acaba por ser o próprio Covid, o apresentar-se do Covid em março acaba por ser o ponto final. Por isso, a empresa não estava preparada para isso, mas o positivo no meio disto tudo é que assim, nós devemos experimentar as coisas e quando temos uma ideia devemos experimentar, porque vemos a Terra é uma escola e nós viemos cá para experimentar, não foi para acertar. Porque se para acertar deve ser no Olimpo, que é onde estão os deuses que acertam tudo. Nós não, nós viemos aqui para experimentar. E muitas vezes tem-se a ideia de que se cria uma empresa e depois ela não deu, não é? Que não é um empresário de sucesso, não é uma pessoa, não. Eu aprendi muito com as empresas que tive. Aprendi imenso, aprendi aquilo que a universidade e muitas vezes as próprias empresas onde eu trabalhei, onde não foi possível eu aprender. Por isso, o que acontece foi através do Covid, e o Covid ajudou neste sentido, em eu tomar decisões do que é que eu queria daqui para a frente. E o que é que eu decidi? Eu não sou empresário, ponto. Não sou. Eu não posso ser aquilo que eu não sou. Por mais que quisesse dizer que eu sou o empresário de sucesso, aquela pessoa que faz uma gestão disto e daquilo, não. Eu gosto de estar ligado a um conjunto de coisas que aí é que eu sou bom e consigo dar o maior rendimento de mim. A partir do momento em que eu entendi isso, eu comecei, o Covid trouxe-me esta clarividência de eu poder perceber na minha mente que é assim, nem todos nascemos para ser empresários, nem todos nascemos para termos o nosso próprio negócio, cada um tem que ir em função daquilo que gosta. Eu não estava preparado, não queria esse mundo, e foi aí que surgiu a oportunidade de eu fazer um trabalho remoto através de uma mensagem no LinkedIn e em que tudo aconteceu de forma positiva. E hoje em dia trabalho numa coisa que eu me identifico muito. Não quer dizer que na altura na empresa não trabalhasse em algo que eu me identificasse, que até me identificava imenso. Só que as funções que estavam implícitas e eu estava a abdicar muito daquilo que era o Nuno. E eu não posso abdicar daquilo que eu sou. Eu sou o Nuno, ponto. Não é?
Não sei se o professor tem mais algum tópico em relação à parte das empresas e como é que elas devem proceder ou como procederam ou melhorias a fazer quando têm que transitar para o trabalho remoto. Não sei se tem... Há aqui muitos pontos que se podem levantar, Francisco, mas como eu também não sou nenhum expert, eu sempre te disse a ti que eu falava no Sim. talk, mas eu não sou nenhum expert de trabalho remoto. Ninguém me pode dizer que olha, o Nuno Cardoso falou ali porque ele é o maior expert de trabalho remoto. Não. Eu falo daquilo que é a minha experiência, não é? E de certeza que há aqui muitos pontos que eu não falei e que certamente que são fundamentais no meio disto tudo. O que eu acho, para mim, a primeira questão que nós temos que entender aqui é assim, as pessoas têm que entender que para que seja possível um trabalho remoto, tem que haver confiança e tem que haver compromisso. Se não tivermos esses dois pontos, esses dois alicerces, não funcionam. Eu tenho que confiar em quem está a trabalhar comigo e as pessoas que estão a trabalhar comigo também têm que ter o compromisso, e eu também, para que tudo funcione. Assentando isto, eu acho que a partir daí estão reunidas as condições, porque depois o que é tecnologicamente, o que é necessário fazer tecnologicamente, como montar uma VPN ou criar condições de trabalho, isso é o menos. O primeiro é entender que, para que seja possível fazer um trabalho remoto, eu tenho que confiar nas pessoas, tenho que confiar nos meus colaboradores, tenho que entender o processo, como é que eles lidam com isso, dar a minha energia para que eles possam também entender que eu também estou no fluxo, ok? E depois, também quem está em casa a trabalhar tem que entender que não está a trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro, está a trabalhar para um bem comum de nós todos, que é o bem comum daquela empresa, em que supostamente todos os intervenientes estão a ganhar com isso. Não é? Eu diria que estes são os dois pilares fundamentais para que seja possível fazer o trabalho remoto. E eu acho que ao longo dos tempos, das gerações que tivemos, acho que o trabalho remoto foi sempre picado e nunca se deu a oportunidade a ele, porque eu acho que estes dois pilares na sociedade nunca estão presentes. É muito difícil encontrarmos alguém, basta um dos lados não estar sincronizado, já é muito difícil. Vocês não fazem a ideia, numa empresa, vocês podem ter 50 colaboradores, basta um estar sincronizado, já é um problema. É como a história do Covid, estão a ver? Nós temos muitas células, basta uma estar infectada, as outras... É exatamente a mesma coisa. Por isso, ou estamos todos, e percebemos todos o que é, um ou dois sincronizados a criar o terror, meus amigos, é o princípio do fim. Eu abriria talvez agora um momento para o esclarecimento de dúvidas em relação, ainda neste tópico das empresas, para culminar o tópico e talvez avançarmos para uma coisa, talvez aproximar um pouco da nossa realidade aqui na universidade e depois explorar também técnicas que o professor tenha utilizado pessoalmente. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta em relação ao tema, está completamente à vontade para fazer. Eu gostava imenso que falassem, ok? Pronto, sendo assim, se não há dúvidas em relação ao tema, eu avançaria para um outro tópico, que eu era seu aluno quando tudo isto aconteceu, de nós termos que migrar para casa, assim do nada, foi tudo muito derrompante, os próprios professores tiveram que se adaptar um pouco às escuras e com a trela na própria boca, e o professor foi um dos professores que tomou uma iniciativa mais célere e respondeu muito bem a toda esta situação, tanto que não se limitou por encontrar ferramentas para trabalhar com os seus alunos, como se agarrou também a umas ideias de projetos novos para auxiliar, para tentar angariar algumas verbas para a ajuda dos hospitais na compra de máscaras, luvas, etc. Com isto, como é que foi a adesão a este projeto por parte de terceiros, dos lá de fora, e o que é que está a correr mal se essa adesão não foi a esperada? O que é que pode ter e o que é que pode estar a acontecer? Do tal projeto que foi lançado na altura do... Exatamente, sim.
Aprendendo eu salvo, o projeto Aprendendo eu Sim. salvo. O projeto surgiu muito no sentido de, perante uma situação de pandemia, e que a gente previa que a situação era gravíssima, e na primeira semana, segunda, nós tivemos todos muito medo, porque estávamos a ver que, efetivamente, a humanidade estava perante uma situação muito trágica, não é? Perante tudo isso, eu desde muito, eu todos os anos tento criar uma ótima relação com os alunos. Isto é, eu quando fui aluno nunca gostei de estar ausente do sistema, ser colocado de parte. Não, é assim, e eu acho que o papel do docente é muito esse, é ir buscar o aluno, falar com ele, não é só estar a transmitir matéria. É mais importante cativar o aluno do que muitas vezes estamos a dizer como é que é, ok? E estando eu muito à vontade convosco o ano passado, não é? Surgiu de uma ideia também junto convosco de perceber, opa, nós podemos tentar fazer aqui um conjunto de formações no sentido de, se tentarmos trazer aqui alguns formadores que queiram falar e que sejam alunos que queiram falar sobre um tema, porque há muitos alunos que têm temas interessantes para apresentar, todo o pouco dinheiro que seja é muito para aquilo que pode ser necessário, não é? A experiência, digamos que nós temos que perceber como é que funciona o Ocidente. O Ocidente funciona muito no sentido de nós só damos valor àquilo que se paga. Porque, Francisco, nós estamos aqui 9, não é? Mas se isto fosse pago e fosse dado aqui um certificado de que ele ia ter um certificado para mostrar um dia a alguém, ou hoje, ainda hoje ao final do dia, que esteve a frequentar um workshop que lhe dá competências para e por aí fora, se calhar não estávamos 9, se calhar estávamos 20, 30, não é? Mas tudo o que é dado, e o núcleo já me tinha avisado, há pessoas do núcleo que estavam envolvidas no projeto Aprendendo do Sol, que já me tinham dito, ó professor, cuidado, você não fique demasiado expectante, porque às vezes não corre como a gente quer. A gente até tem uma boa ideia, mas depois não aparece ninguém. E tiveram razão. Houve workshops em que efetivamente a coisa aconteceu, e aliás, tenho a dizer aqui, não foi por os formadores, não foram os formadores que criaram o maior entrave. Nós até tivemos pessoas que falaram sobre temas muito interessantes e que as pessoas que assistiram gostaram imenso, não é? E aliás, que eu até acho que são pessoas que muitas vezes podem dar workshops no próprio núcleo para ajudar as pessoas a perceberem determinadas realidades. A sociedade, nós colocamos isto no Facebook, no Instagram, as pessoas põem um like, mas depois fica por aí. E depois há a dúvida, não é? Quem é o Nuno Cardoso, quem é estas pessoas, estão a juntar dinheiro, mas afinal é para dar ao hospital, ou é para ele, é para tudo isto. A gente teve, muitos de vocês não fazem ideia do trabalho que foi necessário desenvolver para pegar numa instituição como o Rotary Clube de Guimarães, que fez um trabalho formidável, para tornar tudo claro de que aquele dinheiro que foi angariado, foi para o Hospital de Guimarães. Percebem? Porque as pessoas podem pensar que aquele dinheiro que foi angariado foi para eu meter no meu bolso, mas não foi. E surge aqui um conjunto de desconfianças que é, a primeira é, nós não damos valor àquilo que não é pago. Se é de borla, opa, se é dado é porque não é tão bom, ponto. Depois, a desconfiança também, esse dinheiro depois vai para onde é que não vai, por aí fora. O projeto acabou por ter a sua mais-valia, sim, uma experiência formidável, certamente que sim. Conseguimos angariar algum dinheiro, sim, mas vos posso dizer que, por exemplo, nós tínhamos apontado para a compra de um ventilador, não era? Que eram cerca de 20 mil, 30 mil euros, e nós ficámos pelos 600 euros. Mas pronto, desde que dê para ajudar alguém, comprar máscaras, ou até matar a fome a uma pessoa que realmente precisa porque ficou desempregada, eu já me sinto feliz para poder ter ajudado com 600 e tal euros, e agradeço a todos os alunos, todas as pessoas que ajudaram a que todo este projeto fosse uma realidade. Certamente que nesta segunda vaga do Covid, eu já não tenho aquele mesmo otimismo que tinha quando foi da primeira. Porquê? Porque o pessoal do núcleo já me dizia, professor, nós fazemos workshops que às vezes oferecemos e os nossos colegas nem aparecem. Por isso, não estou arrependido e faria de novo. Mas haviam coisas que eu aprendi
Uma dessas foi mesmo isso, que é assim, demasiado expectante, mas que no final foi o que foi e deu o que deu e já é bom, mas o pessoal só dá valor àquilo que paga. Se calhar, se arranjasse umas formações em que se pagasse 30 euros, 40, 50 euros, se calhar as pessoas até vinham. Era isso que eu lhe ia perguntar, se tinha sido demasiado ambicioso no projeto e acabou por me responder, e talvez tenha sido um bocadinho, não é? Sim, Francisco, isto é como tudo. Eu, naquilo que é o ajudar os outros, eu tento ser sempre o mais ambicioso possível, não é? Porque também se não tivesse imprimido aquele ritmo e os alunos também não tivessem ajudado muito nesse ritmo, se calhar nem os 600 euros tínhamos, não é? Mas confesso que contava com mais, mas a nossa sociedade é como eu digo, isto ou mudamos muito a nossa mentalidade ou continuamos da mesma maneira, porque assim, nós todos dizemos que gostamos de ajudar, mas chega a hora H ninguém ajuda nada. Somos o que somos. O professor falou agora no ritmo de trabalho e isso permite-me já fazer aqui a ligação para aquilo que efetivamente eu gostava de ver respondido ou algumas luzes com esta tal, que é o seguinte. E pelo menos eu encaro isto, quando nós fomos para casa, encarei quase como parece que nós temos muito mais tempo para fazer as coisas, temos muito mais tempo disponível, porque deixámos de ter que nos pôr a pé às 9 e ter aquelas horas para chegar a casa para trabalhar e já é a hora de jantar, é tudo a nosso belo prazer. E para mim, dois cenários são possíveis, que é ou acabamos por aceitar muito trabalho e acabamos por trabalhar muito, que acho que, pelo menos foi aquilo que aconteceu comigo e parece-me que foi aquilo que aconteceu com o professor, com as empresas, a sua Exatamente. empresa, o projeto, a docência, ou acabamos por não ligar a nada e acabamos por nem o nosso trabalho quase termos tempo para o fazer. Que técnicas é que o professor utilizou para não cair nem num extremo de aceitar demasiado trabalho, ou seja, como é que o professor geriu e organizou o seu dia de forma a dizer, não, este trabalho eu já não posso aceitar, neste projeto eu já não me vou meter, e que estratégias utilizou para, não, aqui eu tenho que trabalhar, neste tempo eu tenho que trabalhar, não posso facilitar, não vou descansar neste tempo. Numa primeira fase, digamos, até aos finais de julho, finais do semestre, foi muito complexo, porque eu tentei sempre estar presente em tudo. No trabalho, com a empresa, no projeto, os alunos, passava às vezes fim de semana a explicar coisas, a ligar sessões online para tentar explicar e os alunos perceberem. Foi muito desgastante e complexo, mas tive que viver isso, porque eu este ano não tive férias este ano, porque basicamente o que aconteceu foi, como eu dediquei muito tempo a determinadas coisas, outras coisas que eu teria que fazer tiveram que ser feitas em agosto, não é? E por isso, o Nuno, em agosto, teve que fazer um exame de consciência para perceber efetivamente o que é que ele queria fazer. E a determinada altura estava envolvido em muita coisa ao mesmo tempo e tive que pensar muito bem no que estava a fazer, porque se eu continuasse com o ritmo que estava, eu não ia muito longe. E a partir daí comecei a filtrar muito bem o que é que eu queria fazer, dando mais ouvido àquilo que está dentro de mim. Mais ouvidos àquilo que está dentro de mim. Mais do que, muitas vezes, um trabalho ser aliciante pelo dinheiro que podemos ganhar ou pelo estatuto que podemos ter, eu dei mais importância àquilo que eu queria fazer. E o setembro já começou com aquilo que eu queria fazer. E só para terem uma ideia, porque isto é realidade, a partir de setembro, muita coisa mudou, sim, até mesmo o orçamento. Os primeiros dias não foram tão simples quanto isso. Porque quando nós tomamos uma decisão, é mais fácil eu seguir o caminho onde provavelmente me pagam mais,
e onde se calhar vou ter mais imagem naquilo que é a sociedade, naquilo que é um cargo. Ele está a exercer um cargo de topo, não é? Mas eu neguei a isso, eu não quis. Eu preferi fazer aquilo que eu gostava. E até vos posso dizer uma coisa, eu na altura, até haviam pessoas que me ligavam que eu não conheciam, podia-me dar uma explicação aqui, que eu precisava de perceber isto e tal, não sei o quê. Eu até fazia isso. Não alunos nossos, porque soube sempre como princípio meu que eu nunca eu sou docente e tiro dúvidas aos meus alunos e na Universidade do Minho aos meus alunos e isso nunca está em causa isso de eu estar a dar explicações a alguém que está a ser meu aluno ou que é aluno de um amigo meu, nada disso. Mas como já tinha estado noutras instituições, haviam pessoas que me ligavam às vezes e pediam, Nuno, era capaz de me explicar isto e tal. E eu comecei a viver mais naquilo que é o que eu sinto, aquilo que eu gosto de fazer e não aquilo que seria mais fácil. Por isso, a partir de uma altura, como eu olhei muito àquilo que a minha mente, o meu inconsciente dizia, eu comecei a responder de uma forma muito mais simples e a concentrar o meu tempo naquilo que realmente é necessário. Acho, Nós, portanto, que nós devemos, essencialmente, não racionalizar demasiado as coisas e responder mais segundo aquilo que nós sentimos. É isso? exatamente. Aliás, nós temos a noção, uma das coisas que eu aprendi no ano corrente, já desde fevereiro, janeiro, fevereiro, antes de Covid, um dos cursos que frequentei foi do Human Design. Se tiverem curiosidade, procurem o Human Design e vou tentar perceber um pouco o que é que estamos a falar. Mas através da formadora Aidalina Fernandes, eu consegui entender que nós estamos numa sociedade em que nós decidimos pela mente, mas a mente não é decisora, não é decisora. A mente nunca decide, nem nunca pode ser a mente a tomar decisões. Porque a mente é condicionada por tudo aquilo que acontece à volta. Reparem, eu hoje estou num pico, tudo me correu bem e a minha mente vai-me dar um input positivo de que eu devo responder hoje bem a determinada coisa e vou dizer, não, hoje quero isto. Mas amanhã, se calhar, já não estou tão bem e vou começar a racionalizar, vou tentar começar a perceber, olha, se eu tomar esta decisão aqui, mediante o que eu sei agora, se calhar vai ser esta a melhor decisão. Amanhã vou tentar pegar na mesma decisão e vou dizer, não, mas hoje já não aconteceu tão bem e vou ter... Mas mais que e até que eu tenha tomado a decisão, já tenha tomado, mais à frente ainda vou estar a pensar nisso. A mente não é decisora, ponto. A mente implementa. Eu tomei uma decisão. Imaginem, eu tive duas propostas. Vamos supor que apareceu aqui uma empresa A que me paga muito dinheiro para fazer algo que eu até não... A única coisa que até possa me atrair é o dinheiro, ok? Mas o resto não me diz muito. E apareceu-me uma oportunidade de dar umas aulas num determinado sítio onde eu não tenho muitas horas para dar, não ganho tanto quanto isso, mas dá-me um prazer enorme. Não é? A mente, se entrar aqui, vai poluir tudo. Porque a mente vai começar a pensar nas contas que tem que pagar, e pá, isto é na altura, como é que eu vou viver? Eu não consigo. Não, eu tenho que ter o trabalho seguro, por isso eu vou para a segurança, porque eu fui educado que nós temos que ter um trabalho seguro, por isso é que a maior parte das pessoas, antigamente, e ainda hoje, muitos pais dizem que os filhos devem ser funcionários públicos. Segurança acima de tudo, o resto depois se vê. Não é? Eu, se pensar com a mente, eu vou tomar uma decisão, se calhar, que não é mais correta. O que é que eu faço? Dos dois projetos, qual é aquele que me diz muito? Não quero ligar ao resto. Se eu fizer o meu melhor, outras portas se vão abrir. O que é que a mente vai ajudar aqui? Não ajuda a decidir, mas ajuda a planear. Se eu tomei uma decisão de dar as aulas, a mente vai-me agora, num processo lógico, a criar uma estratégia para que o caminho que eu vou seguir nas aulas seja um caminho vantajoso. A mente foi feita para isso. A mente implementa as coisas. Nós desenvolvemos o nosso conhecimento para nos ajudar a planear, a implementar. Mas a mente não decide nada. Se a mente tiver que decidir, nós estamos num poço. O que é que nos ajuda a decidir muitas vezes? Aquilo que sentimos. Sentes-te confortável com isso? Não muito.
Ganho bem, mas não é bem isto. Estamos a sentir, estamos a ter uma emoção. A nossa intuição está-nos a dizer que não é ali. Tem cuidado, não diga já hoje, pensa 2 dias ou 3 e logo terás a resposta. Por isso, não racionalizem mediante decisões. As decisões é aquilo que vocês sentem. Depois, a mente vai-vos ajudar a implementar. E isso foi muito importante, porque nessa formação eu aprendi, não sou nenhum expert, ok? E ainda tenho muito a trabalhar, mas aprendi que efetivamente nós estamos muito condicionados. Nós estamos muito condicionados. Desde que nascemos, temos um condicionamento tão grande, tão grande, tão grande. E reparem, o bebê nasceu, é condicionado pelos pais, pela família mais próxima. Eu com 43 anos, vocês acham que eu sou muito ou pouco condicionado? Se eu não souber quem eu sou muito condicionado. Porque com 43 anos, já tenho muito tempo onde vivi em muitas situações onde provavelmente possa estar sujeito a condicionamentos. Por isso eu tenho que saber muito bem aquilo que eu queria fazer e a partir de setembro eu tomei essa decisão, não. Agora ou nunca. E pronto. E decidi viver mais no sentido de eu vou pelo meu feeling. E foi através deste feeling que eu consegui trabalhar remotamente com esta empresa. Reparem, eu nunca antes tinha feito um trabalho internacional com ninguém. Eu no doutoramento tive a oportunidade para ir para fora e eu tive medo, não quis ir. Quis ficar sempre aqui, no meu território, sempre aqui seguro. Epá, vou viajar, depois vou para lá. E eu, em setembro, senti a necessidade de ir para fora. Reparem, em pleno Covid, que eu não posso ir para fora, eu senti a necessidade de, eu quero conhecer outras realidades. Eu já estou cheio de estar aqui. E surgiu essa oportunidade. Porquê? Porque eu decidi olhar mais ao que eu sentia do que aquilo que era a segurança e supostamente o bem-estar financeiro e por aí fora. Hoje em dia não estou nada arrependido, porque o trilho que fiz permitiu-me chegar a determinados sítios que eu acho que nunca chegaria se não tomasse essa decisão. Pronto, sendo assim, e agora tocando num último ponto, nós também estamos a ficar um bocadinho sem tempo. Digo isto porque nós apontámos a tal que mais ou menos para 45 minutos, 1 hora, estamos a exceder já um bocadinho, e para quem possa ter alguma atividade está completamente à vontade para sair, sintam-se livres disso. Sendo assim, o meu último ponto é o seguinte, agora desfazendo ou desvinculando um pouco das empresas e escola e tudo mais, mas ao mesmo tempo ligando-nos um pouco a ela, que é aquilo a que temos vindo a assistir é a uma constante e talvez cada vez maior desinteresse por eventos ou atividades que estejam fora da nossa rotina normal, mas a rotina obrigatória. Por exemplo, estas talks que nós estamos a ter aqui, os workshops que nós estamos a organizar, não só nós, mas os outros núcleos também, as próprias praxes têm tido menos adesão. O professor falava a determinado ponto de não ser pago, mas em anos anteriores ao Covid, eles também não eram pagos, a praxe nunca foi paga e nós temos estas atividades que essencialmente nós alunos estamos a deixar de parte. Até que ponto o facto de nós estarmos a deixar estas atividades de parte e estar-nos a deixar cada vez mais preguiçosos, que implicações poderá esta atitude trazer um dia mais tarde, quando eu for para uma empresa e a única qualidade que eu tenho a dizer é eu concluí o meu curso, eu passei às cadeiras. Todo aquele background, todo aquele conhecimento, todas aquelas experiências e vivências que nós adquirimos por estar envolvidos nestes grupos, nestes eventos, a própria praxe, eu não sou a melhor pessoa para falar na praxe, não concordo muito, mas eu reconheço que seja um ponto de convívio importante para muita gente. E são grupos que estão a ser deixados de parte. Os novos alunos não aderem tanto. Que implicações pode isto ter mais tarde neste ser humano, na sua constituição, na sua construção mental? Gravíssimos, problemas gravíssimos. Porquê? O que é que faz as pessoas que estão aqui hoje estarem aqui? Não é pelo formador, porque o formador é como eu digo, eu sou o Nuno Cardoso, estou a dar a minha opinião.
de certeza absoluta que a maior parte das pessoas que estão aqui, ou todas, tem muito bem delineado qual é o objetivo. Quando eu sei qual é o meu objetivo, qual é o porto onde eu quero aportar, não é? Tudo se torna muito mais simples. Reparem, dos que estão aqui, eu conheço o Francisco, que foi meu aluno. Conheço a Sónia, porque a Sónia conheci também num workshop, é de outro curso, sim, mas esteve envolvida no I3S, não é? O núcleo do I3S. Eu acho que é a Sónia Machado, não estou enganado. Depois, o resto pessoal, confesso que pelo nome não estou a chegar lá, mas reparem, tanto tu, Francisco, como a Sónia, falando agora assim muito diretamente, eu sei que vocês são pessoas com objetivos. Quando nós temos um objetivo, nós conseguimos perceber o que é importante para nós. O que é que acontece? A maior parte das pessoas que hoje em dia estão a estudar não têm objetivo nenhum. Sabem qual é o objetivo? É fazer a parte mais simples, que é tirar o curso. O tirar o curso é a parte mais simples de toda. É aquilo que todos nós conseguimos fazer. Como depois, ao longo da sua formação no curso, não foram capazes de experimentar coisas, frequentar formações, para saber se efetivamente se era mais isto ou mais aquilo que gostam. Sabem quando é que eles vão ter que tomar as decisões de saber o que gostam e o que não gostam? Quando forem trabalhar. E aí é que vamos ter problemas enormes. Porque a primeira tentação vai ser logo escolher os trabalhos que mais dinheiro pagam. Mas que calhar menos dizem respeito a eles. E depois entramos aqui num processo de pessoas que vão trabalhar, não se identificam, entram em depressão, ou começam a trabalhar de uma forma mais despreocupada porque interessa ganhar dinheiro, e a nível de evolução não tem nenhuma. Não é? E isto vai ser cada vez mais uma tendência. Porquê? Não é defeito, não podemos dizer que isto é um defeito. Esta sociedade agora é assim, mas no meu tempo não era assim. Não, nos outros tempos, as outras gerações também tiveram os seus problemas. Não é isso. É que nós hoje em dia temos muita dificuldade em saber aquilo que realmente é importante para nós. Eu, por exemplo, eu vou dizer uma coisa. Eu, na minha infância, eu passava horas e horas numa quinta onde uns tios meus trabalhavam nessa quinta e eu ia ajudar, e o meu pai. Eu passava horas e horas a olhar para a natureza. Eu era capaz de passar uma hora, às vezes, a olhar para uma pedra. Estar ali, simplesmente a olhar, admirado, a ver. Hoje em dia, um jovem, ele tem tantos inputs que isto, a determinada altura, ele se não souber filtrar muito bem o que lhe está a chegar, os sensores, todos que estão a captar, ele não tem tempo de atuar em nada, porque ele só está a receber. Não é? O que acontece? Nós temos aqui um grande problema que é os nossos colegas, alunos, amigos, têm uma grande dificuldade em saber se isto que está a acontecer aqui, se aquilo que o núcleo está a potenciar, se é útil ou não para o desenvolvimento deles. Porquê? Porque se calhar até estão num curso que não queriam estar e ainda nem se aperceberam disso. Quantos são os alunos que escolheram um curso porque realmente o queriam? Todas as minhas primeiras aulas, sempre que eu começo um semestre, na primeira aula pergunto sempre aos alunos: era este o curso que querias tirar? Era mesmo isto? Há respostas que são um bocadinho secas. Certamente que nós também não sei. Se me perguntarem se eu já sei tudo, o que é que eu quero? Não, eu estou aqui a viver, não é? Mas pelo menos saber o que eu não gosto. E há coisas que eu já sei que eu não gosto, por isso tento não vivenciar isso. Mas se a vida me trouxer isso, é sinal que eu tenho que aprender. Não é? A maior parte dos alunos, por mais que vocês criem informações que sejam interessantes e ótimas para eles assistir, tudo isso, para eles não passa ao lado, porque eles não têm o nível de maturidade que lhes permita dizer eu quero chegar daqui até ali e esta ferramenta que eu vou ganhar hoje vai me permitir dar mais 2 passos para eu poder chegar lá. No dia que forem trabalhar e vão estar sob pressão e que as empresas vão estar a dizer como é que eles devem ser, porque vai ser alguém que vai tomar conta dessa pessoa e vai dizer assim, tu vais ter que ser assim. A partir de uma determinada altura, no início ainda pode funcionar, a partir de uma determinada altura a pessoa começa a sentir-se mal, porque está a ir tudo contra aquilo que o seu inconsciente lhe está a dizer. Mas vai ter que lutar contra o prejuízo, porque o tempo foi passando e, efetivamente, na altura em que ele deveria se ter aplicado, não se dedicou. Só para vos dar um exemplo,
O Nuno, hoje em dia, ainda tem problemas relacionados com o inglês, já sei mais um bocadinho, mas ainda tem problemas relacionados com o inglês, porque no passado não soube gerir muito bem a questão do inglês. E sempre atribuiu ao inglês uma coisa má, por causa de uma experiência que teve que foi má e que não conseguiu resolver, e só agora, com 35, 6, 7, 8, 40 anos, é que está a tentar resolver isso. Estão a ver? Ao longo deste tempo todo, se calhar eu nunca quis emigrar, se calhar não foi pelo medo de nada, foi por não saber falar. Estão a ver? E eu, só com esta idade é que eu me apercebo disso. Mas naquela altura eu não quis saber disso. Fala-se em português, quem estiver a falar comigo que entenda o que eu digo. É tudo muito simples, não é? Mas é na teoria. Relativamente à praxe, Francisco, considero que é assim, nem 8 nem 80. Os colegas que eu tive em 1995, quando entrei, andavam no terceiro ano e são as pessoas que eu ainda mantenho contacto. Porque, embora existisse um certo aproveitamento e abusivo de determinadas coisas, mas também aprendiam-se coisas que nos ajudavam imenso a estar dentro do campus. Ou saber o que é estar numa sala de aulas, saber estudar, muitas vezes os colegas estavam mais à frente e diziam-nos a nós, eu acho que deverias tomar esta decisão e olha, eu explico-te isto se necessitares. O que é que nós criámos aqui? Nós, em vez de criarmos aqui colegas que nos ajudem a gente a passar o rio, não é? A gente depois toma aqui decisões, ou é o 80, que é praxes abusivas e onde não faz sentido nenhum que estão a fazer, ou 8, que é tudo o que é praxe é destruição. Não é verdade. Não é verdade. Certamente que, a partir do momento em que a praxe também começa a ser liderada pelos alunos que menos interesse têm e menos se identificam com o curso e com o que está a acontecer, eles nem sabem o curso que querem tirar e tudo, certamente que essas pessoas tomando mais conta disso, o que é que vai acontecer? Existe uma maior probabilidade de fazer coisas nas praxes que cada vez são mais ridículas. Mas em 1995 eu tinha muitos cardeais, muitas pessoas que eram bons alunos, muito influentes e se eram capazes de transmitir valores. Valores importantíssimos, que eu não teria esses valores ao fim de um mês. E foram capazes de explicar muitos dos conceitos que existem dentro da universidade que eu, se calhar, demoraria 1 ano ou 2 a tentar perceber. Aliás, para terem uma noção, esses próprios doutores, nós chamávamos de doutor na altura, não é? Esses próprios doutores, eram eles muitas vezes que nos perguntavam como é que estava a correr o ano. Então, já fizeste a cadeira tal? Ainda não? Então, como é que é? Não sei o quê. E a gente, tens que fazer. Não, não nos aliciavam não vais às aulas, anda para aqui. Não, tudo tem o seu tempo. Umas vezes íamos dar uns passeios, umas borgas, outras vezes chamavam-nos à responsabilidade. E a gente ouvia o que eles tinham para dizer. Por isso, nem 8 nem 80. As gerações fazem sentido existir. E aqui há uns tempos aprendi uma situação que foi, não sei se conhecem, sabem o que são constelações sistémicas. Se não conhecerem, tentem perceber. É algo que é usado muito na psicologia hoje em dia. E um dos princípios fundamentais para nós sabermos viver é o conceito da ordem. A ordem o que é que diz? Se alguém veio primeiro, é porque provavelmente houve uma razão para que essa pessoa veio primeiro. Quer dizer, se alguém entrou primeiro na universidade e conheceu dentro da universidade e sabe como é que é estar na universidade, como é que é estudar, como é que é estar, viver muito daquele conhecimento e daquela forma de ser e saber estar, se eu entrei para a universidade, se eu souber aproveitar essa energia dos que já estão no terceiro ano, que têm ligação com os que estão no quinto, eu provavelmente consigo perceber logo nos primeiros dias o que é que aquilo é. Mais do que muitas vezes alguém que me vem dizer, e que está lá dentro, que me vem dizer que é sim e que se calhar não tem a mínima realidade do que é. Por isso, eu respeitei a ordem no sentido de, se alguém já lá estava e já tinha experiência disso, eu ouvi a experiência que essas pessoas tiveram. Mas também ouvi, porque também reconheci que essas pessoas tinham experiência que era valiosa, porque há muitos que têm experiência, mas é daquilo que não interessa. Não é? E hoje em dia, as praxes é muito isto. Eu próprio, às vezes estou a dar uma aula
e vejo o pessoal a prachar, agora não se vê, não é? Mas via, só para vos dar uma ideia, o próprio hino do curso, que eu hoje em dia ainda o sei, não é? O próprio hino, eu cheguei a estar a dar uma aula e ouvir o pessoal a cantar o hino, e o hino não estava bem cantado. A letra estava lá, mas a harmonia, o ritmo não estava bem. Tornou-se mais agressivo o hino. E uma vez até fui ter com os alunos e disse, não é assim que se canta o hino. Um hino não é algo que a gente cante com... Querer mostrar... O hino é um respeito. A gente está a cantar o hino e tem que respeitar aquelas gerações todas que andaram atrás de nós e estamos a cantar o hino e não estamos a aldrabá-lo. Vocês estão a cantar o hino de uma forma agressiva. Alguém vos ensinou a cantar de forma agressiva o hino. O hino é tudo menos agressividade. É a identidade de um curso, ponto. Começa logo aqui. Percebes? A mim ensinaram-me esses valores de respeitar o hino. Hoje em dia ensina-se o hino, uma coisa natural. Vale o que vale. Para mim tem sentido. Porque nós começamos a ganhar o espírito da academia. Isso é fundamental. Peço desculpa porque as minhas respostas são sempre muito mais... Não há problema, não há problema. Apesar de não ser o intuito falarmos aqui da praxe, Sim, também sim. eu não vejo também problema em que se tenha falado nela. Eu, pelo menos, não vejo problema. Eu acho que há espaço para tudo e, portanto, os grupos existem para isso mesmo, para que nós Claro possamos que sim. escolher. Exatamente. Assim sendo, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade De de vir aqui nada. Eu é que agradeço. falar connosco no perfil de amigo, de amizade, trazer a sua experiência enquanto docente, enquanto funcionário de empresas de renome, ter Não trazido... muito. Eu acho que estou a começar agora. Ainda bem, acho que isso é bom sinal. Trazer a sua experiência que certamente fará com que nas nossas tomadas de decisão tenha o seu peso e iremos pensar nisso. Em nome do Núcleo do 3S, muito obrigado a si, professor, aos presentes que aqui estão. Espero que Agradeço. tenha sido Imenso. uma talk proveitosa para todos, assim como foi para mim, sem dúvida alguma. Espero que certamente tenha sido para vocês também. E tenha trazido novos valores, novos conhecimentos que antes não tínhamos, ou novos pontos de vista que antes nem sequer tínhamos pensado. A todos, o meu muito obrigado e assim sendo, vou terminar a gravação. Eu Força, professor. agradeço e a gente encontra-se agora com o Covid menos vezes, é certamente, mas todos sabem onde eu estou. Se necessitarem de alguma ajuda de mim, sabem que eu sempre estive disponível para ajudar quem realmente necessitasse e fizesse por isso também. E agradeço também ao Núcleo e tiro o meu chapéu ao Núcleo, porque efetivamente o Núcleo tornou-se um dos pilares da nossa academia. Eu considero que vocês, o Núcleo, conseguem muitas vezes dar aquilo que a própria universidade não dá. E fazer o rasgo com tudo aquilo que é um passado que não interessa estar a acumulá-lo. Nós temos que pensar no hoje e no amanhã, porque o passado já lá foi. E vocês são novos e muitas vezes trazem informações que eu próprio, muitas vezes não frequento porque estou em atividade profissional, não posso interromper, não é? Mas fico muito agradado e contente quando alguém chega a uma aula minha e diz-me, professor, vamos ter uma formação de Git e era fundamental e tudo, e muitas vezes digo aos alunos, devem frequentar. E fico muito contente porque vocês, não tenho dúvida nenhuma, que vocês são uma entidade ativa dentro da universidade. Não são passiva, vocês são ativos. E por isso, os meus parabéns por todo o excelente trabalho que estão a fazer. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Não, a Mariana falou agora. Sim, falei, professor. Eu gosto que as pessoas falem. Não é todos os dias, porque é assim, nós termos alunos a dizerem bem do Núcleo, nós podemos ter. Mas nós temos que ter mais pessoas a dizer bem do Núcleo e daquilo que eles estão a fazer. Porque o Núcleo está a ser capaz de criar uma diferenciação dentro do curso que ao longo de anos nunca aconteceu. E a prova evidente que vocês estão a criar algo diferente é que às vezes o Núcleo incomoda. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim, O Núcleo às vezes incomoda. E quando a gente incomoda, sabem quando a gente incomoda na vida?
é quando estamos a mexer com coisas que ninguém quer que se mexa, porque cria desconforto. E o núcleo tem essa capacidade de mexer com estas coisas. E eu fico muito contente, porque eu sou daqueles que veio ao mundo para mexer, eu gosto de mexer. Eu não gosto que me digam que devemos comer sempre assim, porque comia-se com a mão há 1000 anos atrás, ou 2000, ou 3000, ou 4000. Eu não gosto de pensar assim. Por isso, vocês são um elemento ativo e importantíssimo para que a transformação aconteça. E eu acredito, e cheguei a dizer várias vezes na aula ao Francisco e aos colegas, pós-Covid, há uma geração que vai marcar, se quiser, que é a vossa. Vocês, o universo convida-vos todos os dias para que vocês tomem iniciativa para sairmos deste... Estamos sempre no mesmo sítio. Estamos sempre a falar do mesmo. Chegámos a um ponto, 40 anos, 45, acomodámos-nos e... Pá, eu já tenho o que tinha que ter, estou bem, para que é que vão me preocupar com isso? Percebem? Está a ser dada uma oportunidade, porque para mim o Covid não é nada mais que um abanão à humanidade. Ou nós sabemos o que queremos, ou, não sei, se calhar podemos estar a passar por momentos complexos e vamos ter cada vez muitos mais desses. E tudo isto que abanou, esta segurança que se tinha e agora não se tem, tudo isto está a acontecer porque eu acredito que vocês também estão a ser chamados e a poderem dizer a esta humanidade que assim, o mundo não é só meu, também é vosso e daqueles que estão a nascer. A minha filha tem 6 anos, eu vos posso dizer, é assim, se nós já estamos assim e continuamos assim, quando ela chegar aos 20 anos, 30 dela, como é que isto vai ser? Quer dizer, nós estamos a olhar para a televisão, sai uma notícia a dizer que alguém nos prejudicou imensamente, a todos nós, portugueses, e não tem impacto nenhum na vida dessa pessoa. A pessoa continua a viver de uma forma tranquila. E nós também não nos importamos com nada, porque basta falar do Benfica, do Porto e do Sporting que a gente já se esqueceu de tudo. Onde é que estamos nós? Para exigir aquilo que é nosso, porque é nosso. Não é dos outros, é nosso. A universidade é nossa, é minha e de vocês todos, estão aí. Porquê é que nós não tratamos dela como sendo nossa? A universidade não é do Estado. É do Estado, o Estado que resolve. O Estado somos nós. A Universidade do Minho provavelmente vai ser a instituição de ensino dos vossos filhos. Por isso, não vale a pena estarmos a dizer, e eu com 40 e tal anos, a dizer a universidade para mim já é, pá, eu já tenho aquilo que tenho e já me chega. Não. Temos que lutar, entre aspas, não é lutar como o Dom Afonso Henriques, não é? Temos que lutar diariamente para não nos sentirmos confortáveis e que já está tudo resolvido. Temos muita coisa para resolver e temos muita energia para o fazer. E o núcleo, tenho a certeza absoluta que será um desses elementos. Não é será, já o é. Por isso, os meus parabéns. Muito obrigado, professor. São palavras que tocam todos nós que fazemos acontecer as coisas e queremos continuar a fazer acontecer. Muito obrigado Claro a todos. Sim. Um abraço a todos e muita saúde. Está bem? Muito obrigada. Obrigado, igualmente. Obrigada por este tempinho e pelas palavras. Acredito que criou muito impacto em nós. Certamente que sim. Acreditem que eu já tive a vossa idade e às vezes o que me faltava era um bocadinho de me picarem. Exato, e nós acho que precisamos um bocado de ser picados nesta altura porque cada vez mais as pessoas estão a ficar mais, já estão a desvalorizar este tipo de atividades. Então com isto do Covid parece que, é como diz o professor, estas novas gerações não vão estar então em contacto umas com as outras, não vão saber o que é ter esta dinâmica, então dar-nos também a nós que estamos a tentar que isto não morra, dar esta força é muito importante para nós, portanto muito obrigada. Claro que sim, não é? Por isso é que eu digo que vocês serão elemento fundamental para que toda esta... Reparem, um aluno é capaz de ouvir mais rapidamente a vocês do que um docente. É muito verdade, às vezes é mesmo. Percebem? Por isso, eu enquanto docente, para poder estar dentro do grupo, eu tenho que entender o que é o núcleo, tenho que entender o que é que são os alunos, porque a universidade não existe para os docentes.
A universidade não existe para os docentes. A universidade existe para quem quer aprender. Se não houver alunos, para que queremos docentes? Por isso, Exatamente. muitos parabéns, está bem? E Obrigada. sabem que podem contar comigo para aquilo que for possível. Hoje falei sobre isto, não sou o maior expert, não, de certeza que muita gente vai. Olha, este a falar agora de teletrabalho, o que é que ele percebe disto? Eu sei aquilo que eu sinto, é aquilo que me faz mexer. Tem muita coisa a aprender, certamente, senão não estaria vivo, porque só aqueles que morreram é que já não têm nada para aprender.